Boa noite, pessoal. Estamos mais aqui para uma videoaula do canal Tutoriais InfoWeb. Essa videoaula aqui vai ser sobre monitores. O curso completo aqui na videoaula vai ser de 12 capítulos. Eu vou falar um pouco aqui do que nós vamos aprender sobre monitores. Nesse primeiro encontro a gente vai ver as introduções dos monitores, vamos ver operação do monitor de vídeo, vamos ver também monitores VGA e SVGA, diagrama de blocos, fonte de alimentação de monitor, manutenção de fonte chaveada, circuito de deflexão vertical, circuito de deflexão horizontal, consertando o circuito horizontal, troca do playback, kit de foco e monitor LCD. Então vamos lá, esse aí vai ser o nosso conteúdo aí da nossa aula. Monitores. Como você está vendo aí, né, na tela, vamos ler aqui o que é a relação do monitor com o computador. O monitor de vídeo é a principal forma de contato entre o computador e o usuário, pois é por meio dele que visualizamos as informações. O monitor recebe os sinais da placa de vídeo do computador. A função dessa é justamente receber os sinais que são enviados pelo processador da máquina e convertê-los em sinais que o monitor entenda. Bom, galera, existe dois tipos de monitores: o CRT e o LCD. O monitor CRT, a gente vai ver um pouco aí da história dele, é o tipo mais comum atualmente, em razão do seu preço menor. Em um monitor CRT, as imagens são produzidas por meio de um tubo de raio catódicos. Já o monitor LCD produz imagem em uma tela de cristal líquido e tem várias vantagens em relação ao convencional, ou seja, o CRT, como por exemplo a economia de espaço, economia de energia, maior aproveitamento total da área da tela, etc. Porém, tem um preço mais elevado e ainda não é tão usado quanto o monitor convencional. Bom, gente, o monitor CRT ele tem um gasto maior de energia. Porém, hoje, nos dias de hoje, ele está bem barato. Não descartando o LCD, que o custo dele caiu bastante, como a gente pode ver aí no mercado aí, no nosso dia a dia. Essa próxima tela aí são os tubos, são um tubo de raio catódicos. Como é que funciona aí o monitor CRT? Aqui eu tenho aqui as numerações, né? A gente vai ver como é que funciona isso daqui, né? Temos aqui o nosso canhão e o nosso tubo de imagem. Essa vista aqui é a vista traseira do monitor. Então vamos ver na próxima tela o que significa aí essa definição. No número 1 temos os canhões de elétrons e as lentes eletrônicas de focalização, ou seja, é esse espaçozinho aqui, ó. Isso aqui são os canhões de elétron. No número 2 fica as bobinas defletoras, ou seja, deflexão eletromagnética, que é essa parte aqui até chegar ao tubo de imagem. Então isso aqui é as bobinas defletoras. Logo à frente temos o anodo de alta tensão, que é essa parte aqui, é o anodo de alta tensão. No item 4 temos a máscara de sombra, ou seja, aonde vai sair a nossa imagem. No número 5 temos o detalhe da matriz de pontos coloridos, o RGB, ou seja, vermelho, verde e azul. Então aqui o número 5, que é bem lá embaixo aqui, que vocês podem ver, é onde vai ser gerada a imagem.
Mais à frente a gente vai ver aí como é que funciona esse tipo de trabalho aqui do item 5. Então vamos lá. Um pouco da história do monitor CRT. Os monitores CRT surgiram em 1924, quando foi inventado a televisão. A primeira televisão era de madeira. Em 1950 a televisão se popularizou e em 2008 o CRT já perdiam força, porque o mercado continuavam se popularizando cada vez mais com o LCD e as telas de plasmas. Vamos ver aí o processo de fabricação dos monitores. Os principais elementos de um cinescópio são um painel de vidro, ou seja, a tela, uma máscara de sombra, um cone de vidro e um canhão eletrônico. Um canhão de cone metálico interno, o inner cone, e uma bobina de deflexão, como vimos aí nos slides anteriores. O processamento de máscara. A máscara de sombra é formada por uma chapa de aço com cerca de 150 micros de espessura e com cerca de 350 mil furos, e é conformada em uma forma convexa em prensas lavada e passa por um processo de enegrecimento. Esta chapa é fixada em um anel metálico para dar rigidez e que é fixado a telas por molas. Se vocês olharem, quem tiver oportunidade aí de ver um monitor aberto, vão ver que a gente tem umas molas que é presa no monitor. É justamente para segurar a tela de vidro, porque gera aquele peso. Processamento de telas ou flow coating. A camada fotossensível, camada de fósforo, é aplicada na parte interna da tela, usando um processo fotoquímico. O primeiro passo de um pré-tratamento da superfície, segundo o recobrimento com uma suspensão de fósforo verde. Depois de seca, a máscara é inserida na tela e o conjunto é exposto a uma luz UV, ou seja, ultravioleta, que reage na parte exposta pelos furos da máscara. Os raios de luz são emitidos de tal forma que as linhas de fósforo estejam no mesmo ponto que o feixe de elétron colorida. Então, a máscara é removida da tela e a área não exposta à luz é lavada. Nas áreas que foi exposta, o fósforo adere à tela como resultado de uma reação fotossensível. Na sequência, as outras duas cores, azul e vermelho, surgem no mesmo processo. Para os estudos que utilizam a tecnologia de matriz, linha de grafite são colocadas entre as linhas de fósforo antes do processamento. Flocante é um processo similar chamado de processo de matrix. Toda a região da tela é coberta posteriormente com uma camada de alumínio. Este alumínio conduz os elétrons e também reflete a luz emitida para traz efeito de espelho, né? Então vamos ver aí, pessoal, que o processo de imagem no monitor CRT é bem diferente aí do monitor LCD. Se vocês observar, o monitor CRT é feito parecido com os cogumelos aí, com uma colmeia, né, de abelha. Se você aproximar muito a sua vista perto do CRT, você não consegue identificar a imagem. Vamos ver isso aí mais à frente. Processo de cone. Em paralelo ao processo de tela, a parte interna do cone de vidro foi recoberta com uma camada de material condutivo. Uma pasta de esmalte é aplicada à borda do cone, que após o forno se funde com a tela. A partir do forno, o cone e a combinação da tela, máscara, incluindo o cone metálico, que serve de blindagem magnética, são fundidos no esmalte em alta temperatura. Processamento de tubo. O canhão eletrônico é inserido e selado no pescoço do cone. O vácuo é formado no interior do tubo, o qual em seguida é fechado. Neste momento, o bulbo se torna um tubo. Um jéter, elemento químico com alta capacidade de combinação com gases
não inerte, montado em uma fase anterior do processo e evaporado por meio de aquecimento com alta frequência, para que se combine com possíveis átomos residuais de gases, através dessa reação química. A parte externa do cone do cinoscópio é recoberta por uma camada condutiva e uma cinta metálica e é colocada na borda do painel através de um processo que envolve o aquecimento da cinta. A sua aplicação à borda do painel em seu resfriamento é consequente contração para proteger o tubo contra possível risco de implosão. Matching. No processo de matching, uma bobina defletora é casada ao pescoço do cinescópio até o cone. Após várias medições e operações de acabamento, a defletora é ajustada para garantir uma distribuição uniforme e equalizada por toda a tela dos feixes eletrônicos, vermelho, verde e azul. Esta operação é chamada de matching. A defletora é então fixada à sua posição definitiva. Bom, galera, aí está, né, algumas das informações sobre o monitor CRT. Lembrando que, vamos ver mais à frente agora aqui, o monitor LCD. Mas o monitor CRT, como os televisores antigos, né, eles são feitos de tubos de imagem, ou seja, esses tubos de imagem pode acontecer uma explosão, diferentemente lá do monitor LCD, que não explode, mas ele vaza o cristal líquido. Então muito cuidado aí ao mexer, quem for fazer manutenção aí de CRT, pesquisa bem antes de começar a mexer. Vamos ver aí um pouco do monitor LCD. Monitor de LCD, um display de cristal líquido, acrômico de LCD. É um painel fino usado para exibir informações por via eletrônica, como texto, imagem e vídeo. Seu uso inclui monitores para computador, televisor, painel de instrumento e outros dispositivos que vão desde cockpit de aeronave, display e computadores de bordo de automóvel a dispositivos de utilização diária, tais como leitores de vídeo, dispositivos de jogos, relógios, calculadoras e telefones. Um LCD consiste em um líquido polarizador da luz, eletricamente controlado, que se encontra comprimido dentro de celas entre duas lâminas transparentes polarizadoras. Os eixos polarizadores das duas lâminas estão alinhados perpendicularmente entre si. Cada cela é provida de contatos elétricos, que permitem que um campo elétrico possa ser aplicado ao líquido no interior. Entre as suas principais características está a sua leveza, sua portabilidade, a sua capacidade de ser produzido em quantidades muito maiores do que os tubos de raios catódicos, ou seja, os monitores CRT. Seu baixo consumo de energia elétrica lhe permite ser utilizado em equipamentos portáteis, alimentado por baterias eletrônicas. É um dispositivo eletrônico óptico modulado, composto por determinado número de pixels, preenchido com cristais líquidos e disposto em ferramenta a uma fonte de luz para produzir imagem em cores ou preto e branco. Ou seja, o nosso monitor CRT que a gente falou aí agora há pouco, ele não trabalha com pixels, diferente do LCD. A mais antiga descoberta levou ao desenvolvimento da tecnologia LCD foi a descoberta dos cristais líquidos em 1888. Em 2008, as vendas mundiais de televisores como tela de LCD superaram a venda de unidade CRT. Um monitor de cristal líquido é um monitor muito leve e fino, sem partes móveis. A tecnologia LCD já é utilizada em algum tempo, como por exemplo podemos citar consoles portáteis que começam no Game Boy da Nintendo, relógios digitais, calculadoras, MP3, MP4, DVD portátil, câmeras digitais e celulares. Cada pixel de um LCD tipicamente consiste de uma camada de moléculas alinhadas entre dois eletrodos transparentes e dois fios polarizadores. Os eixos de transmissão são, na maioria dos casos,
perpendiculares uns aos outros. A superfície dos eletrodos que estão em contato com o material de cristal líquido são tratados de forma a alinhar as moléculas de cristal líquido em uma determinada direção. Este tratamento consiste tipicamente em uma fina camada de polímero que é esfregada unidirecionalmente. Desculpa aí, pessoal, é falha de leitura. A direção do alinhamento do cristal líquido é então definida pela direção da fabricação. Os elétrons são feitos de um condutor transparente chamado de ITO. Antes de aplicar um campo elétrico, a orientação das moléculas de cristal líquido é determinada pelo alinhamento com as superfícies dos eletrodos. Em um dispositivo Twist Nematic, dispositivo mais comum nos cristais líquidos, as direções de alinhamento da superfície dos dois eletrodos são perpendiculares uns aos outros. Assim, as moléculas se organizam em uma estrutura helicodial, isto é, ele reduz a rotação da polarização da luz incidente e o dispositivo aparece cinza. Se a tensão aplicada à superfície é grande, as moléculas de cristal líquido no centro da camada assumem quase completamente a forma helicodial e a polarização da luz incidente não roda à medida que passa através da camada de cristal líquido. Esta luz será então principalmente polarizada perpendicular ao segundo filtro e, portanto, aparecerá o pixel preto. Ao controlar a tensão aplicada em toda a camada de cristal líquido em cada pixel, a luz pode ser autorizada a passar em quantidades variadas, constituindo diferentes níveis de cinzas. O efeito óptico de um dispositivo Twist Nematic na tensão e no estado é muito menos dependente das variações da espessura do dispositivo do que da tensão no estado desligado. Devido a isto, estes dispositivos normalmente operados entre polarizadores cruzados de tal forma que eles aparecem brilhantes sem tensão. A olho é muito mais sensível às variações dos estados escuros do que estados brilhantes. Esse dispositivo pode também ser operado em polarizadores paralelos, caso em que os estados claros e escuros estão invertidos. A tensão de estado desligado e escuro nesta configuração aparece manchada, porém, devido a pequenas variações de espessura em todo o dispositivo. Tanto o material de cristal líquido quanto o material de camada de alinhamento contém compostos iônicos. Se um campo elétrico de uma polaridade específica é aplicada a um longo período de tempo, este material iônico é atraído para a superfície e degrada o desempenho do dispositivo. Isto é, evitando através da aplicação de uma corrente alterada ou invertendo a polaridade do campo elétrico, como o dispositivo é o destinatário. A resposta da camada de cristal líquido é idêntica e independentemente da polaridade do campo aplicado. Então, pessoal, vamos ver aí, como funciona aí o LCD. Aqui eu estou mostrando para vocês aqui as camadas, né, como visto aí nos textos do slide anterior. E aqui temos um monitor LCD. Então, pessoal, fica a dica aí para todos que estão assistindo essa videoaula. Vamos dar continuidade, né? Mas fica a dica de que é mito quem acha que desligar o computador de hora em hora, achar que está economizando energia. Isso aí é mito. Cada vez que você desliga o computador ou o monitor em si, você ligando ele novamente, você está gastando mais energia do que deixar ele ligado direto, né? E for desligar ele da forma correta, ou seja, não vou mais usar ele nesse dia, vou só ligar ele no dia seguinte. Aí você está economizando energia.
e tem uma grande economia de energia você usando o monitor LCD, como visto aí nos slides anteriores. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Espero que os slides aí esclareçam todas as dúvidas aí em relação à introdução aí dos monitores de LCD e CRT. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Tenha uma boa noite aí para vocês aí e bons estudos.